Olá, mulheres! Estamos aqui com mais um programa para vocês e hoje o Papo de Mulher vai entrevistar a Aline Vilches, terapeuta acupunturista. Vem conhecer com a gente e também fique ligado no quadro Harmonizando com a doutora Patrícia Remezic. Tudo aqui agora para vocês no Papo de Mulher de hoje. Estamos com a entrevistada de hoje, Aline Vilches, e eu vou falar um pouquinho com ela sobre acupuntura terapêutica. Aline, obrigada por aceitar nosso convite, estar aqui hoje. Conta pra gente de onde surgiu a ideia de fazer a parte de terapia acupuntura em pessoas. Na verdade, assim, eu fui paciente durante um bom tempo, né? Como a minha mãe era acupunturista, na época de TCC, eu surtei, porque o meu TCC deu muito problema, meu coordenador na época abandonou a gente no meio do projeto, e eu dei aquela surtada básica. Compreensível! E aí, por conta disso, a minha mãe começou a falar, não, vamos fazer acupuntura, pensa nisso, né? E eu confesso que, assim, sempre teve um certo preconceito, né, com a acupuntura dentro da minha área de formação, que é a físio. Era aquela coisa meio assim, quem não sabe muito o que fazer, vai para essa área. Então né? Você já fazia fisioterapia? Eu já era fisioterapeuta, estava estudando, estava terminando no curso. E aí, no final, né, no TCC, no temido TCC, aí realmente deu ruim. E aí a minha mãe que interviu falando, viu, testa, vamos fazer... Faz uma sessão comigo, vê o que você acha. Tava tudo ali, entendeu? Exato. Tava muito perto. Mas eu confesso que eu tinha esse preconceito, assim, tipo, não sei se isso funciona. Santo de casa não faz milagre, nunca né? Nunca faz. E aí, ela, de tanto dela insistir, aí eu falei aquela coisa, né? Quando você tá no desespero, você fala qualquer coisa ajuda. Então, vamos lá, vamos fazer uma sessão. E aí eu comecei a realmente observar as diferenças. Eu me sentia muito mais tranquila, ficava muito mais calma, era muito mais fácil lidar com o dia a dia. E aí eu comecei a ficar com aquela pulga atrás da orelha, tipo, o que tem aí? Alguma coisa, isso aí funciona. Né? Então, é uma ótima pergunta. Qual é o segredo? Porque, muito grosso modo, a gente, né, de longe olha uma sessão de acupuntura e são umas agulhinhas. Sim, e é exatamente isso, né? Mas tem toda uma parte mesmo, a gente mexe em toda a fisiologia do corpo, através dessas agulhinhas. Pontos. Através de pontos de acupuntura, né? Nós temos um mapa, bom, a acupuntura, vamos começar do começo. A acupuntura ela tem mais de 5.000 anos, né? E há mais de 5.000 anos a China realmente usa a acupuntura como tratamento principal. Por quê? Por falta mesmo de medicação, por falta de outros recursos. Então, eles aperfeiçoaram essa técnica, né, assim, de uma forma absurda. Então, a partir, né, desse conceito que eles trouxeram, que a gente trouxe, né, da China para cá, a gente começou a entender como eles viam o ser humano. Né? Eles veem o ser humano um pouco diferente do que a gente geralmente vê. Como assim? Para nossa medicina, geralmente a gente setoriza o corpo, Sim. Né? Então é assim, você vai tratar o braço, então você vai no especialista de braço. Você vai tratar a perna, você vai no especialista de perna. E o chinês não, ele vê de uma forma holística, né? Mas sem aquela também magia do holístico. Eu gosto de desmistificar isso. Não tem nada de místico. Holístico significa global, né? Você realmente vê o ser humano como um todo. Então, ele entende o ser humano como corpo, alma e espírito, e mente, né? A mente, o emocional. Então, a gente tem essas três partes e essas três partes fazem parte de nós. Nós somos tudo isso. Então, ele sempre enxerga a gente como esses três corpos, vamos pôr assim. Né? Então, a gente tem o mental, a gente tem o emocional e a gente tem o físico. Né? Para eles, o mental ali e o emocional entra um pouquinho na questão de alma, né? Sim. E então a gente consegue, através desses pontos que eles pegaram no nosso corpo todo, eles fizeram um mapa, né? Um mapa de acupuntura, aquele famoso chinesinho, né? Cheio de pontinho que você vê. Realmente são todos os pontos que eles mapearam no nosso corpo, que quando estimulados, davam uma reação, né? É mais ou menos isso. Eles foram mesmo na coisa do, tô com uma dor aqui, vou apertar aqui.
né? O famoso do-in, né? Pega um pontinho e aperta e massageia e faz aquela massagenzinha, né? Isso é o do-in, é aquela coisa mesmo da acupressura. A gente faz através da pressão o mesmo estímulo que a agulha faria, entendeu? Entendi. Por exemplo, geralmente quem tem muita dor de cabeça, estresse, trabalho, algo do tipo, qual que é um ponto mais comum de ser estimulado? Mais comum de ser estimulado? Eu, particularmente, eu gosto, na verdade, da linha da calma, que são 3 pontinhos que nós temos nessa linha aqui. Meu Deus, achei que era na cabeça. Não, isso que eu ia falar. O legal da acupuntura não é porque você tá com dor num lugar que você vai realmente colocar o ponto naquele lugar. Você pode ter um pontinho lá no pé que corresponde à cabeça. Caramba. Você pode ter um pontinho lá no tornozelo que tem a ver com sua orelha, né? Inclusive, a orelha é um microsistema, né? Orelha, nariz, língua, palmas das mãos, palmas dos pés. Legal. Ah, já teve problema? Já teve um problema de fígado? Já teve algum problema de rim? Já teve algum problema? Como que você sabe? Seu corpo tá me falando. Caramba, simplesmente de olhar alguns pontos. Alguns lugares na língua, alguns lugares na orelha, né? Nós temos alguns pontinhos específicos que a gente consegue fazer meio que uma avaliação, né? VC6, um pontinho que a gente tem na barriga, ele ajuda a gente a fazer uma avaliação geral do nosso corpo, como tá. Porque para o chinês, ele usa uma linguagem totalmente diferente da nossa, né? Ele fala no quê? Energia. Entendeu? A questão é energética, muito mais do que física. Existe hoje, a gente consegue fazer uma correlação, né? Então, assim, por exemplo, né? O chinês, a gente brinca e fala assim, poxa, a pessoa fala para mim assim, eu não acredito em energia. Fala, não. Então, o que é a luz que você liga e desliga? Na verdade, tudo no nosso corpo, né? Exatamente. É estimulado Nós temos por energia positiva, negativa. Exato. E nós temos no nosso corpo essa energia, Sim, né? prótons, O chinês nêutrons. chama de Qi. O chinês, a nossa energia vital é o Qi. Então, quando a gente fala isso, né? A gente fala, poxa, você acredita na luz que liga e desliga, que acende e apaga, mas você acha que não tem nada que te liga e te desliga, né? E a gente pode correlacionar isso ao quê? Nosso sistema simpático, parasimpático. Algo nos liga, algo desliga. Sempre nessa relação, o nosso yin e o nosso yang. A gente pode depois explorar mais isso. Mas gosto é exatamente isso, o nosso yin e o nosso yang. Né? A nossa parte onde uma coisa é clara, uma coisa é escura, uma coisa liga, uma coisa desliga. É sempre esse raciocínio de opostos que se complementam. Um precisa do outro para existir. É aquela história, não tem ninguém 100%, né, bonzinho, nem 100% ruim. Exato. E todos nós temos esses dois lados. A gente precisa só aprender a aceitar e a equilibrar isso. Então, quando o chinês ele fala em energia, é o equilíbrio dessas duas forças que nós temos dentro de nós, né? E o equilíbrio perfeito, o famoso Tao, né, que é o símbolo do Yin e o Yang juntos, ele sinaliza o equilíbrio perfeito, que são as duas forças juntas funcionando em prol da vida. Eu acho que é meio que fazendo uma análise assim. Por exemplo, quando a gente está doente, a gente pode dizer que existe um desequilíbrio, tanto que você consegue visualizar por pontos no nosso corpo que a medicina chinesa ela conseguiu ver há milhares de anos atrás. Exato. De uma forma com agulhas. Gente, é impressionante. Eu vou pedir uma pausa para vocês, porque agora eu vou chamar a doutora Patrícia Remezic com o quadro Harmonizando e a gente já volta com a entrevista. Peeling de fenol. Dá para rejuvenescer com esse procedimento? Eu sou a doutora Patrícia Remezic e hoje nós vamos conversar sobre esse peeling que tem ganhado cada vez mais espaço na harmonização. O peeling de fenol, ele tem um grande poder de rejuvenescimento. A gente já vê resultados bem incríveis de reversão, de tratamento de flacidez, de rugas, de marcas de acne. Então, ele tem várias indicações e dá, sim, para rejuvenescer bastante com esse peeling. É aquele peeling que você já viu algum videozinho passando ali nas suas redes sociais
de uma pessoa com o rosto todo inchado, saindo aquela casca do rosto. Então, o pós, ele não é muito bonito de se ver. Então, a pessoa incha, forma uma casca dura. Às vezes, em alguns casos, a gente tira como se fosse uma máscara. A gente fala de remover a máscara, porque ele sai toda essa parte superficial da pele, então ele vai formar uma casca dura, então, e acaba sendo removida no consultório. Normalmente, esse peeling, o pós é indolor, então ele não costuma causar muita dor, apesar do aspecto estranho e chocante. Às vezes é bem chocante, sim, ver esse pós-operatório. Geralmente o que mais incomoda o paciente é aquela casca rígida que vai se formando. Então imagina uma ferida. Daí você tem uma ferida ali no joelho e formou aquela casquinha no machucado. E conforme você se movimenta, ela vai repuxando. Então se você repuxar ali aquela casca, aí pode dar umas fisgadas e dor, sim. Então, o que é aconselhado? Normalmente no pós desse peeling, enquanto essa casca não é totalmente removida, a gente tem que ter mais cuidado com os nossos movimentos, falar movimentando menos, então a gente tem que segurar um pouquinho as nossas expressões. A mastigação, ela tem que ser muito mais suave, então a gente acaba comendo coisas mais pastosas, mais molinhas, para não movimentar tanto o rosto, para não movimentar aquela casca que forma. Por isso até que muitos pacientes falam que emagreceram no pós, porque a gente acaba comendo diferente, comendo até um pouquinho menos, para não movimentar tanto o rosto, né? Então eu já vi casos da pessoa falar, nossa, se eu soubesse que eu emagrecer, tinha feito antes, né? É uma brincadeira que a gente fala, né, sobre o peeling, que ele ajuda a emagrecer. Mas é por isso, porque o movimentar do rosto, né, ao movimentar, vai dando aquelas fisgadas, a mesma coisa de um machucado no joelho. Quando a gente forma aquela casquinha, então tem essa dorzinha ali da casquinha, né? Mas fora isso, ele não é um procedimento altamente dolorido, não. Mas fica estranho. A maioria dos pacientes incham bastante. Então, aqueles primeiros 10, 15 dias ali de pós, eles são mais estranhos. Depois, aquela casca lá, aquela máscara é totalmente removida no consultório. Normalmente, o profissional que fez vai remover aquela casca. E aí entra a fase de regeneração da pele. E aí tem todos os cuidados. Se você quiser saber mais sobre isso, me manda uma mensagem que a gente alonga assim, esse assunto do peeling de fenol, que está bem divulgado hoje em dia. Nós temos vários tipos do peeling de fenol, por isso em cada lugar ele recebe um nome. Mas normalmente fenol light, fenol médio e tem o fenol profundo, que é feito só em centro cirúrgico e não pode ser feito em clínicas. O fenol médio pode ser feito em clínicas, o fenol profundo é feito em centro cirúrgico e o paciente precisa de todo um acompanhamento. Se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre isso, manda sua mensagem que a gente fala um pouquinho mais sobre o peeling de fenol. A gente se vê aqui no Papo de Mulher na semana que vem. Estamos de volta com a Aline aqui para contar um pouco mais desse Yang, que agora eu fiquei super interessada. Conta pra gente. Como que você faz, por exemplo, eu acho que a gente está a sociedade ultimamente, os últimos anos, principalmente o estresse, depressão, N coisas, porque geralmente a gente associa a acupuntura, qualquer tipo de coisa assim, com dor. Mas, na verdade, é muito mais terapêutico, né? Muito é realmente mais. Cuidar dessa questão de mente e energia. Exato. Como que, assim, pessoas com depressão, baixa autoestima, tristeza, algo do tipo, como que dá para ajudar elas? A acupuntura, ela ajuda muito. Por quê? Porque a gente dá esse chão. A gente dá uma base física para que ela mesma comece a se entender. É isso que é legal. Como a gente mexe nessa parte energética, né, o nosso Shen, que é para o chinês a nossa parte emocional, a nossa mente, ela é também uma parte física. Então, quando você mexe em alguns pontos específicos, pelo estímulo, você melhora esse Shen. Você reduz esse excesso de pensamento, né? E para o chinês, assim, cada órgão e cada víscera que eles separam uma coisa da outra, elas são responsáveis por, na verdade, cada órgão, né? Que é que ele vê como um órgão maciço, né? Ele é responsável por uma matriz emocional. Sim, mas faz todo sentido, gente. Quem nunca passou um nervoso muito grande e teve uma ânsia, dor de estômago? Exato. Então, assim, ó, e algumas expressões têm tudo a ver.
Você já ouviu aquela expressão do sangue nos olhos? Vem da onde? Do nosso fígado. Para o chinês, o fígado é quem movimenta todo o corpo, né? Então, ele que empurra sangue, ele que empurra o sangue para o corpo, para o chinês, tá? Tem toda uma correlação aí mais profunda, que a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas ele faz esse impulsionamento, né? Então, o fígado é o grande responsável por nossas raivas, mágoas e irritações. Entendeu? O rim é o grande responsável pelos nossos medos. Caramba! O pulmão pelas nossas tristezas, né? O coração pela nossa alegria, mas aquela alegria euforia, aquela coisa mais intensa, né? E muitas vezes pela nossa ansiedade, né? Estômago, nossas preocupações, ruminar de pensamentos. Aí você pega aquela linha de pensamento e vai. É o seu estômago que tá ali, né? Estômago. Sim, tanto que a gente tem gastrite nervosa. Exato, e o baço pâncreas, que eles andam juntos, né? Então é o baço, na verdade, que é o responsável por isso. Então a gente tem essas matrizes emocionais. E quando a gente movimenta elas, a gente ajuda no processo. É óbvio, gente, nunca é uma coisa só. Sim. Né? Você precisa também de toda uma conversa terapêutica, de uma escuta terapêutica. É importante tudo isso. Sim, em muitos casos, né? Medicamento. Muitas enfim. vezes, exato. A acupuntura, ela não briga com medicação, né? Isso é importante deixar claro. Pode conciliar. Pelo contrário, né? Ela ajuda, na verdade. Porque quanto melhor você vai tratando esse emocional, menos medicação. Com o tempo, você vai ficar dependente, né? Então, isso que é legal, ela não necessariamente, ela não é excludente, pelo contrário. A acupuntura sempre inclui tudo, né? E para quem tem medo de agulha, existem opções sem agulha. Eu já vi tipo de orelha, sementinhas. Tem as cristais, tem as sementinhas. Tem cristal também? Tem as vibrações que a gente faz com diapasão de apsopuntura. Tem a laser puntura, que eu trabalho também. Então, assim, opção, ventosa terapia, moxa bustão. Ventosa é uma delícia, gente. Tem, adoro. E tudo isso, todas essas ferramentas, por exemplo, ventosa, super conhecida para dor. Mas ela também trata emocional. Inflamações, né? E tudo Exato, mais. mas ela também trata emocional. A gente pode usar ventosa nisso. Depende de como e onde usar, né? Mas as ferramentas, tem N ferramentas. Então, para quem tem muito medo mesmo, porque eu falo, gente, a agulha é finíssima. Não dói nada. Não dói. No máximo é uma sensação assim de incômodo, né? É um nozinho, é um choquinho, alguma coisa assim. Mas é muito tranquilo, Isso. né? E eu, no meu caso específico, eu tento trabalhar com o mínimo de agulhas possíveis. Só acupuntura, tá vendo? Você não gosta de agulha, tem outras opções. Eu também trabalho com PNL, programação neurolinguística. Estou me formando agora em psicoterapia e psicanálise. Então, assim, ferramenta, sou reikiana, ferramenta tem. Mas quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, Uma lista completa. pode assistir lá, né? Pode me procurar no Instagram, Aline_Vilches_. Lá tem bastante vídeo, tem bastante informação, eu tento sempre compartilhar bastante as coisas. Meu WhatsApp, 19996510607, e a clínica fica ali na Almirante Tamandaré, número 54, dentro do Espaço Ser e Saber. Muito obrigada e vamos lá conhecer. Vamos lá, espero vocês. Por hoje estamos acabando mais um programa. Espero que vocês tenham gostado, que continuem seguindo, curtindo, compartilhando, trazendo seus amigos aqui para assistir também nosso Papo de Mulher. E semana que vem estamos de volta com mais um programa para vocês. Eu espero vocês até quinta, hein? Um beijo, até lá!